pessoal. Então, seguindo a playlist sobre terapias sistêmicas e espiritualidade, eu quero falar sobre terapia floral. É a primeira que eu vou abordar com vocês, mas vai ser só uma parte, tá? Vamos começar devagar com esses vídeos sobre terapia floral, porque depois tem um curso que vou montar sobre terapia floral para vocês, para quem estiver interessado. E assim, por que as terapias sistêmicas e a espiritualidade? Porque várias terapias sistêmicas, elas vão limpar, vão harmonizar o seu aspecto físico, emocional e mental, porque você precisa dos três harmonizados, alinhados, limpos, para você poder fazer um caminho espiritual. Pessoas doentes, ou fisicamente, ou emocionalmente, ou mentalmente, não fazem caminho espiritual. Elas só ficam sofrendo, e não é isso o objetivo do caminho da espiritualidade. Tá? O caminho da espiritualidade é um caminho, você tem que caminhar. Há quem diga, inclusive, pessoas que estão ligadas a esta visão, né, de espiritualidade, que a doença às vezes é vamos dizer, é um sinal, um abalo para o despertar. Sim, se a pessoa souber fazer reflexão, por que eu estou doente? Por que eu adoeci? Eu não nasci assim, né? Ou por que eu trouxe isso, se for uma coisa mais crônica, né? Onde está calcado? Aí isso começa a pessoa a fazer uma reflexão para dentro. O caminho da espiritualidade todo começa com uma questão para dentro, né? Perguntando para si, em vez de ficar apontando sempre fora. Ah, eu peguei. Ah, é porque meu pai. Ah, porque minha mãe, porque minha tia, minha avó, né? Ou porque o mundo, ou porque a indústria farmacêutica. Sabe? O dedo tem que parar de apontar para fora e vir para dentro, ainda que a gente saiba de tudo que acontece externamente. Mas a primeira pergunta é para dentro. Por que eu criei um câncer em mim? Da onde vem esse câncer? Eu tenho clientes que conseguiram fazer essa reflexão, não tiveram metástase, algumas tiveram redução do tumor, aí embora tenham preferido tirar, mas houve redução com terapia, claro, não apenas a floral, mas a floral ajudando muito, porque eu trabalho com a floral de uma maneira mais alquímica, mais perto dos ensinamentos de Paracelso do que propriamente de Eduardo Bach, do doutor Eduardo Bach. Embora eu tenha feito, meu primeiro curso foi das florais de Bach, né? E conhecido todo o processo emocional, ele trata da questão da emoção, tá corretíssimo, né? O emocional, tratando o emocional que está ligado a esse mental, né? O mental inferior, eu automaticamente tirando aquela emoção, curando aquilo tudo que deu origem à doença, automaticamente a doença some. Embora ele diga que ele não cura físico, mas veja, se uma pessoa adoeceu por causa de ansiedade, por causa de ter um orgulho muito forte, de tudo brigar, de inflamar muito, eu tenho que tratar esse estado dessa pessoa e automaticamente as coisas vão desaparecendo e o próprio corpo se harmoniza, entra nos eixos, vamos dizer assim, e começa a então gerar saúde, que a saúde é todo esse processo de iluminação, de bem-estar, de equilíbrio, de sintonia, e a doença é o contrário disso, é a ausência disso. Mas as florais, segundo Eduardo Bach, tratam, né, de uma maneira muito inglesa, eu ouso dizer isso, de uma maneira muito inglesa, algumas 7 grupos de emoções, mas eu acredito que hoje, com a complexidade que vivemos, o caos, a desestruturação, a quebra das certezas de tudo quanto é lado, inclusive das ciências, abalou muito mais a humanidade do que as duas guerras que já tinham abalado, né? A Primeira Guerra e depois a Segunda Guerra. Então, nós temos hoje aspectos mais pesados e mais densos. Então, como Paracelso tinha essa visão da alquimia,
indo desde os níveis mais profundos até mais físicos, até os mais sutis, eu preferi adotar os princípios paracelsianos, que são de trabalhar com elementos dos mais sutis aos mais pesados. Quais seriam os mais pesados e densos? Seriam os metais e seriam as pedras, tá? Esse princípio de Paracelso foi absorvido por Hahnemann, que deu origem à homeopatia. E o Bach, de certa forma, ele era homeopata também, tinha se baseado nisso e foi para um mais sutil, que são as flores. A homeopatia também é uma dinamização bem alta de substâncias químicas, né? Seja de substâncias minerais, vegetais ou até mesmo animais. A homeopatia trabalha com todos os elementos, né? Todos os tipos, né? Que nós temos na Terra: vegetal, mineral e animal. Então, tem uma homeopatia muito interessante chamada Bufurrana, que é tirado do veneno de um sapo, né? Específico para tratamentos de vícios, fantasias, principalmente vícios sexuais, perversões, e dinamizado dá certo. Então tem uma relação. O veneno de cobra também é utilizado para pessoas que têm um desvio, que a gente chama hoje de psicopatia. Claro que não é a coisa já instalada. Veja, gente, é no início que você começa a perceber que você pode ajudar uma pessoa que tem o quê? Como se fosse uma dissociação entre ele como ser humano e o outro. Ele não consegue perceber em si o sofrimento nem no outro, então ele é um psicopata, ele aplica a dor no outro, ele maltrata o outro, pode ser emocionalmente, pode ser psicologicamente, e às vezes chega até no nível físico. Então essas pessoas podem receber um tratamento através da homeopatia, que é a base de soro, o veneno da cobra, né, do soro, do veneno mesmo, dinamizado. Então, essas relações estão baseadas no princípio, tá, de Paracelso, que não é do Paracelso apenas, que vem desde a Grécia Antiga. Tá? Então, na terapia floral, que eu vou abordar agora, a flor é considerada a expressão máxima do reino vegetal. Né? Você tem a raiz, o caule, os galhos, as folhas, tá? E a flor, ela é uma expressão máxima que logo depois vem o fruto. Mas há árvores que não dão fruto. Então, em arbustos, não há fruto, mas há a flor. Né? Então, é uma expressão máxima, né? A flor, a gente pode pegar exemplo, embora não natural, mas seria mais ou menos o exemplo, vibra em formas miúdas, formas maiores, folhudas, não folhudas, né? Muitas formas variadas. Cheiro, a gente sente o cheiro, né, das flores, e cor. Mas na terapia floral, ela também não está baseada só nas flores. Né? Da maneira alquímica, eu vou basear também, às vezes, em raízes, em caules, pedras e metais. Né? Então, vou conjugar algumas coisas. Mas a flor, por excelência, seria o princípio mais elevado, uma exaltação no reino vegetal. Então, eu vou começar a tratar elementos sutis, que é o meu mental. Então, as flores, elas vão no processo mental, consequentemente, esse mental, que é o mental inferior, né? Quando eu falo inferior, é em relação ao superior, não é que ele seja inferior, como vocês às vezes imaginam, então vão ter cuidado com as palavras. Mental inferior, porque ele não é o mental abstrato, tá? O mental mesmo, puro. Ele está associado sempre à emoção. Então, ele gera uma emoção, ou boa ou má. Né? Então, por isso que ele seria quase um pseudo mental, mas é um mental porque a gente racionaliza ou pensa sobre cada emoção.
ou até gera essa emoção através de um pensamento. Então, ele é um mental a serviço de, não é um mental puro. É por isso que eu falo mental inferior. Então, a flor vai atuar a partir desse mental que eu falo e vai vindo para as emoções, daquilo que você sente e vai, claro, modificar o teu físico. Outra coisa, ela tem luz, ela vibra, né? Tudo na natureza vibra, é energia e tem luz, tem uma frequência. Essa frequência, né, a gente pode observar no espectro luminoso pela refração nas cores. E as cores que a gente chama de cor, né, da luz, não da cor da, por exemplo, cor da lavanda, tem vários tons, mas qual é a vibração dela? Ela vibra no roxo, só no azul? Não. Vocês vão ver que tem vermelho, que tem um grená, que tem outra, e até uma luz branca em volta de uma lavanda, né? Então são as, vamos dizer, a aura. O pessoal chama de aura, a aura das plantas, né? Então, e assim, a planta inteira vibra naquele espectro, só que quando floresce, há uma intensidade da aura. E aí entra alguns outros aspectos de cor. Tá? Na terapia floral, então, vamos lá. Flor, vamos dizer que começo com a flor. Né? Que tipo de flor? Uma flor que está numa água que foi solarizada. Então, eu tenho o princípio da flor, que eu coloquei numa água, a água tem o elemento que memoriza, né? Que conduz, né? E que vai ajudar a regenerar, porque ela vai levar para dentro do corpo, né? Então a água, por excelência, vai guardar essa essência da flor, porque ela passa por um processo de esquentamento de fogo. Então já tenho fogo, tenho água, eu tenho a terra, através da própria planta, né? Então eu tenho este processo e vai ter uma exaltação de todo esse processo, uma fervura, depois uma purificação, depois eu vou, né? Depois da solarização, eu vou colocar em outros lugares, em barris, eu posso tirar também através de óleo, isso é outra história, né? Então, os óleos essenciais usam outro meio, mas é retirando essencialmente, mas não somente a parte química, bioquímica, né? Mas tirando também o seu componente energético para a água para fazer a terapia floral. E por que eu uso o conservante, que é o Brand? O Brand, ele é o conservante por excelência das terapias florais, porque é um conhaque, né? O Brand. O conhaque é feito da uva. A uva é uma das frutas que guarda a maior energia solar. Por isso, você vai ver vinho em quase todos os rituais solares das ditas religiões, mas não só religiões de quadradinho, mas dos rituais religiosos, vamos dizer assim, antigos até, sem nem templo. Bebia-se o vinho sempre foi utilizado. Por quê? Porque é uma fermentação de uma fruta que guarda elementos fantásticos. Se eu vou pegar todo o espectro químico da uva, vocês vão ver, né? Vão estudar lá a parte da química, de toda a bioquímica da uva, passa por um processo de fermentação. A fermentação é um dos processos mais benéficos para a cura do ser humano, tá? O kombucha, o miso, né? O shoyu, uma série de substâncias, o kefir, né, que deu origem ao iogurte, né, ou outros que a gente encontra, essas fermentações naturais, elas são muito benéficas para nós enquanto ser humano com o corpo físico aqui. Por quê? Porque vão dar muita saúde, né? Você está alimentando um bioma interno através de um bioma externo, né, que é comum a nós. Então você comunga. E esse bioma saudável mantém também a sua saúde. Então, além disso, a uva passa pela fermentação, e que eu acho fantástico, né, no conhaque, é que depois que ela faz todo esse processo, você tem uma destilação. E essa destilação, ela é igual à destilação alquímica. Eu vou ferver, essa substância vaporiza,
né? Então ela tem uma purificação, porque ela sobe em vapor e fica a borra embaixo, e ela vai se condensar e pingar numa outra substância purificada. E o brand, no caso, ele depois que você tira essa substância purificada, ela é condensada e pinga em outro líquido, esse líquido então é guardado para um processo de envelhecimento, para depois então ele ser servido. Envelhecimento mínimo de 2 a 3 anos. E aí ele adquire uma cor amarronzada, âmbar, né? Do processo do envelhecimento. Então ali tem toda uma história no brand, que não é só... E a parte alcoólica, ela é natural, vem da fermentação. Ela não é álcool de cereais acrescido. Mesmo que fosse álcool de cereais, você tirou o álcool de cereais, tá? Então, é um processo natural. Então, você coloca um pouquinho de brand, pode ser no mínimo 30%, no máximo 30%, a florais que eu já vi a 40%, eu acho um pouco forte demais, mas 30% é uma medida boa, com um brand suave, né? E você pode ter a 20% ou 15%, né? Quando a pessoa é um pouco intolerante ou tem algum problema com o álcool, você pode diminuir, mas é importante porque traz a lembrança da solarização, cada uva, tá? Então, esse é o conservante. Então, onde se baseia a terapia floral? Primeiro, na lei da analogia, né? Eu vou fazendo analogias entre a flor e a situação e o conteúdo emocional. São analogias. E a analogia está presente em quase todos os arquétipos, em todos os simbolismos, em todas as terapias. São analogias, né? Então, se uma pedra é muito escura, ela tem alguma coisa relativa à sombra. Eu posso utilizar essa pedra para retirar a minha sombra, me ajudar a retirar, né, os componentes daninhos, negativos da minha sombra, ou mesmo para me proteger de sombras alheias, de aspectos negativos. Então, as flores, pelas suas cores, pelas suas características e a sua aura, também nos ajudam em processos emocionais, mentais, e vai automaticamente atuar no físico também, principalmente porque quando a gente usa a floral alquímica, a gente vai usar pedras e vai usar metais. Que metais? O cobre, a prata, o ouro, é, o, o níquel e diversos outros metais nobres para utilizar, mas da mesma maneira, tá? Então, eu uso a lei da analogia, eu uso a lei da complementaridade, os opostos se complementam, tá? Então, eu vou utilizar esse princípio e vou usar também o princípio básico da homeopatia, que é da similaridade, como eu já falei para vocês aqui, da substância furrana, ou mesmo, depois eu vou trazer, vou colocar embaixo, que eu estou esquecendo qual cobra que serve, não são todas as cobras, né? A qualquer veneno, para fazer a substância quando a pessoa já está se desviando numa perversão, numa maldade. Quando eu falo perversão, no sentido da maldade, de fazer mal ao outro, tá? Às vezes começa novo, tem que ir percebendo isso. Então, a similaridade é baseado no princípio do Hahnemann, similia similibus curentur, que quer dizer o semelhante cura o semelhante. Isso é difícil de ver? Não. Né? Então, assim, se o sapo tem um vício, né, de comportamento, tem uma característica analogicamente comparada com o que eu falei, né, da questão dos vícios, isso até de fantasia, ele vai curar, tem alguma relação analógica, tá, para poder atuar. E eu tive muitos resultados positivos, não é placebo não, tá? Porque a pessoa às vezes nem sabe que está tomando aquilo para aquilo. Isso é outra coisa. Eu não faço terapia floral dizendo para você, olha, eu coloquei essa pedra para que você sinta isso assim, assim. Eu coloquei a lavanda para isso, 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 isso. Não, eu não explico a terapia floral e não se deve explicar. Na hora que você faz
a terapia floral, você tem que saber como a pessoa falar, deixa a pessoa falar. Ela se sente assim, ela pensa assim, e você vai anotando. E aí, mas quando você sente isso, por que você quer esse efeito? Por que você está assim? Você tem que ir destrinchando, né, mental e emocionalmente a pessoa, e aí você vai começar a perceber por analogia, as similaridades. Não é pelos efeitos que você quer propriamente, tá? Porque os efeitos são consequências, né? E se você for ver, cada sistema floral dá um efeito. Mas o efeito a gente vai ver na pessoa de acordo com a analogia e a similaridade, né? E então eu vou dar, por exemplo, a mimosa, né? Todo mundo conhece essa plantinha, mimosa, né? Aqui é chamada de sensitiva, o dorme-joão, tem vários nomes, né? É aquela plantinha que você passa e ela se fecha, né? Então, para que vocês dariam a sensitiva ou a mimosa? Fosse fazer uma floral. Aí muita gente vai dizer, para a pessoa dormir? Não, não. Ela é semelhante a Mimulus, do Bach, coloca no quadro de medo, da sensação medo. Medo de coisas palpáveis. Então, a sensitiva, quando você esbarra, se um inseto esbarra, se um animal esbarra, se outra planta no vento esbarra, ela se fecha. Então, por analogia, a pessoa que se fecha não quer saber, né? Tem medo de sair, tem medo do outro falar alguma coisa, tem medo de uma prova, tem medo, né? Então, a sensitiva ajuda nesse sentido, para as pessoas que têm medo de coisas da situação da vida, palpáveis. Medo especificamente. Eu vou fazer um concurso, vou ter que falar em público. O Bach daria mimos, eu poderia dar a mimosa. Então, essa é outra coisa que quando eu fizer meu curso de terapia floral, eu vou dar para vocês as correspondências possíveis dos sistemas e por que se usa um ou outro, ou por que eu posso misturar dois sistemas, qual o efeito de misturar dois sistemas, ou até três florais compostas, de sistema de Bach, sistema de Saint-Germain e Minas, por exemplo. Ou quando eu uso somente um, qual é o efeito que eu estou querendo especificamente? E por que posso lançar mão de florais do deserto, florais do Alasca? Porque o que me traria os florais do Mediterrâneo, as florais do Mediterrâneo, há flores parecidas, mas quando eu pego a flor do Mediterrâneo, semelhante à flor aqui, ela tem um terroir lá, uma terra, um ambiente diferente daqui. Eu componho com a mesma flor, vamos dizer assim, mesma flor enquanto espécie, mas crescida em lugares diferentes, eu tenho efeitos diferentes, eu quero os dois efeitos atuando no meu cliente. Então, para medo, eu posso unir florais de Minas, florais de Bach e outros florais. Tem gente que fica horrorizada. Oh, não, não posso. Pode. Porque eu estou pegando ela de terras diferentes, de lugares diferentes. Porque uma floral do deserto é interessante? Ou do Alasca? Olha a resistência de flores crescidas no deserto e de flores crescidas no frio intenso do Alasca. Então, eu percebo que o meu cliente ou minha cliente tem muita resistência. Embora esteja fazendo um tratamento floral, a floral mais sutil não fez um efeito. Então, eu acrescento mais da mesma informação de lugares onde aquela flor teve um embate maior para florescer. Então, por analogia e similaridade, eu vou colocar na floral do meu cliente. Tá? E quando eu fiz aqueles contatos, que eu já falei na entrevista, já comentei alguma coisa em projeção astral, mas ainda não esmiucei muito bem, eu quero esmiuçar isso para vocês, um vídeo específico sobre projeção astral, para contar com mais detalhes tudo que eu vi,
o que eu aprendi com os elementares da Terra, os seres que eu chamo de devas, tá? Eu tive a oportunidade de, quando eu morava em Petrópolis, conhecer a Florilândia. A Florilândia, ela para mim foi um marco assim no em termos de florais e de flores, fantástico. Nome Florilândia, país da flor, né? Ela tinha logo na entrada só rosas, só rosas. Eu nunca vi tanta espécie de rosa como na Florilândia. Então eram canteiros e mais canteiros e mais canteiros de rosas diferentes. Rosa branca, amarela, folhuda, trepadeira, miudinha, príncipe negro, as flores das mais claras, das mais albas, até as mais escuras. Tinha a rosa damascena, a rosa de Alexandria. Eles trouxeram rosas de vários lugares, ambientaram ali e fizeram um jardim fantástico. Você andava no meio daquelas rosas. Quem foi na Florilândia, quem já tiver tido essa oportunidade, vai saber do que eu estou falando, que visitou lá em Petrópolis, né? Mas infelizmente foi destruída por uma queda de barreira e nunca mais o dono recompôs aquilo. Acho que ele ficou muito triste com tudo que aconteceu, que destruiu tudo, tudo. Atrás tinha um café, né? Um salão de chá, café, e tinham outras estufas atrás. Aí também tinha orquídeas, tinha hipoméias, begônias, tinham diversas flores, mas na frente era tudo rosa. Ele tinha colocado umas caixazinhas para colocar música clássica. Você só escutava as flores, escutavam música clássica, e nós também, né? Era fantástico. Então o crescimento delas era muito, muito perfeito, era maravilhoso, tá? Eu sei que em Minas, Barbacena tinha muitas rosas, tem muitas cultivos de estufa e tal, mas ali era extraordinário, era no chão, não era com química, era tudo muito natural, é o que a gente chama hoje orgânico, né? Completamente. E as flores eram lindas, 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 em cor, em perfume, em tamanho, em forma, tudo, tudo, tudo. Ali eu fiquei encantada e eu tive uma visão privilegiada da Florilândia, das auras dessas rosas. Eu vi para além do que eu já estava vendo de maravilha, de cores. Eu tive uma visão, né? Eu comecei a ver, né? Que houve uma emoção muito forte, né? A parte talvez extrafísica veio vindo para fora, um contato com aquelas flores, um perfume muito intenso. Eu já tinha essa facilidade. Eu devia ter 26, 27 anos, por aí, no máximo 28. Então, aquele contato foi extraordinário. E depois eu voltei na Florilândia algumas vezes fora do corpo e conversei com a Senhora das Rosas, tá? Um ser, um deva para mim, que me ensinou várias coisas sobre rosas. E a cor da rosa, fora, né, a aura dela, ela tem uma aura branco. Vamos dizer, um branco, não é branco, branco isso aqui, tá? É alguma coisa que brilha, como fosse quase o branco de uma pérola, uma coisa assim cristalina, porque é luz, né? É difícil falar em termos de cor, porque é luz. Ela tem uma aura púrpura, tá? Meio rosado e púrpura, mas o miolo dela tem um dourado, né? Como se tivesse assim um coração da rosa. E isso dependendo das rosas, mais, menos, mas todas têm um núcleozinho dourado, tá? Que era mais ou menos a figura desse ser que tinha no centro algo dourado, né? E muita luminosidade e como se tivesse, eu poderia dizer, cabelo ou cobertura, né? Que a gente tende a colocar a forma, né? Personalizada nossa, que a gente conhece, né? Como se fosse, né? Uma coisa assim meio esvoaçante, assim, que tinha do tom mais claro do rosa ao púrpura, ao magenta. É difícil, né? Para pintar tudo isso é bem complicado, tá? Alguma coisa nesse sentido, tá? Mas não indo para o azul, mas muito mais nessa outra
tonalidades. Daí o nome, acho que rosa para todas, embora seja amarela, seja branca, seja rosa rosa, seja rosa chá, seja rosa isso, rosa aquilo, e existe uma rosa verde, sim, tá? Sem ser a rosa que fazem, né? Que tem, agora o pessoal faz misturas, faz hibridismo, coloca tinta, né, nas rosas brancas para ficarem coloridas, né? Estou falando das rosas naturais. Então, eu idealizei uma floral só de rosas. Vocês já devem imaginar para que eu estou querendo fazer uma floral só de rosas. Essa floral foi idealizada por mim, inclusive entra o quartzo rosa dentro dessa floral e mais outras 2 pedras rosas, tá? Inclusive uma do sistema do Alasca, tá? O quartzo rosa daqui e a outra do sistema do deserto, tá? Muito bem. A rosa, como flor máxima entre todas, né, com a aura mais brilhante, vamos ver, a rosa de Castela, né? Então são 10 rosas que eu coloco, 10 rosas diferentes, tá? Eu vou deixar depois aqui embaixo o link do meu site, onde está escrito, né? Tem lá terapia floral, né? Quem quiser esta formulação específica, ou uma outra que eu também vou falar aqui durante o vídeo, é só ir lá e comprar uma consulta de terapia floral que vai ganhar, não só a consulta, mas esta receita específica. A pessoa vai escolher, eu quero aquela receita específica das rosas, ou eu quero a receita específica para as mulheres, né? Especificamente para mulheres, e vai tratar de TPMs, tá? E essa das rosas independe se para homens ou mulheres. Por quê? Porque, na verdade, a rosa vai tratar o emocional do ser humano, dos níveis mais altos aos mais profundos. E eu vou dizer aqui. Então, rosa de Castela, rosa de Virgínia, rosa damascena, rosa alba, rosa rosa, todas as rosas estarão ali, tá? Em suas essências florais. Umas são mais intensas e fortes, e porque cada uma dessas pertence a um sistema, tá? Algumas, acho que temos 3 aqui, brasileiras, mas tem umas que são originárias do Mediterrâneo. Por exemplo, a rosa mosqueta. Ela é riquíssima em vitamina C, se faz óleo essencial dela. O óleo essencial não é apenas para a pele, não é apenas para psoríase, rosácea, não é só para isso. Também tem outros usos. Se você fizer um óleo essencial com um óleo de coco, um óleo de uva, você aproveita também para a parte emocional, né? Então, tudo isso tem uma gama de uso bem amplo. Então, qual é o propósito de uma floral? Ela é deliciosa, tá? Ela cheira bem. Ela é assim, o ponto máximo da minha realização como terapeuta floral foi quando eu cheguei a essas rosas todas, né? A essa composição de rosas. Desafios emocionais relacionados à autoexpressão. Muita timidez, muita autocrítica que me impede de ir para o mundo, ainda que eu saiba o que eu tenho que fazer, ainda que eu tenha conhecimento, eu tenho um tremor, né? Para curar profundamente feridas profundas da infância, da adolescência, decepções, né? Ajuda, abre o coração não só para o auto-perdão, para o perdão alheio. Tem aquela rosa que é muito perfumosa, que a gente chama a multiflora ou rosa trepadora, né? É muito perfumada mesmo. Então, é para aquelas pessoas que se doam demais, que não sabem dizer não, para que elas adquiram assertividade. Veja, esses aspectos emocionais, eles se correlacionam. Uma pessoa que não vai ao mundo, não se coloca, ela tende também
a dizer sim demais para os outros e a se anular. Por isso ela não está indo ao mundo. Então, uma rosa trabalhando uma coisa, a outra rosa trabalhando outra, e isso tudo tem a ver com a infância e adolescência, as feridas, o que foi dito que não foi aceito, né? A diminuição do ser através de violências verbais, né? Então, cura, a Rosa Mosqueta, ela cura também essas feridas emocionais que geraram padrões de repetição negativos, né? Então, a pessoa foi criticada demais, diminuída, então ela repete isso, fica o tempo todo buscando a crítica alheia, ela acaba puxando uma crítica e depois ela se acha injustiçada. É um processo, é um padrão repetitivo. Então, essas rosas todas são 10 rosas, tá? Em proporções específicas, né? Tem também a rosa alba, que tem no sistema Saint Germain, a rosa rosa também. Tem a rosa Adelaide, que também cura esse passado. Então, veja, eu fui juntando, estudando rosa a rosa, né? Primeiro eu conheci as rosas, com a Senhora das Rosas, vi a beleza, vi as auras, depois eu fui entendendo com ela que tudo tinha a ver com uma infância, uma adolescência e uma reverberação disso no meu mundo adulto. Eu sou a consequência de tudo isto que eu vivi, desde a gestação, passando pelos primeiros anos, a minha infância, a minha adolescência, e de repente, na hora que eu vou florescer no mundo, ser mãe, ser uma profissional, ser uma servidora, eu estou ferida, eu estou adoecida, eu estou traumatizada, eu não consigo. Então eu me submeto, ou eu sou raivosa, ou eu me escondo, eu me anulo como ser, né? O ser pai também, né? Porque serve para os dois. Eu não consigo ser pai, eu nego a paternidade, eu fujo do sentimento de ser pai. Que eu estou falando que a floral de rosa trata homens e mulheres, porque tem pais que são amorosos, participativos, interessados, exercem bem essa paternidade, não fogem, não é só o machismo, tem a ver com dores, tem a ver com cobranças, que vem desde do útero, né, quando se descobre, vai ser um menino, ele vai ser assim, 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 assim. Há uma projeção, uma idealização em cima desse ser masculino. E se ele não for, ele está me negando, aí vem castigo, vem diminuições, vem xingamentos, vem a violência verbal, a violência física, a violência emocional, o não permitir que ele se desabroche, que começa, né, desabrochar na adolescência, já proíbe, quando ele vai para a idade adulta já está todo deformado. O homem, a mulher, que foi o menino, foi a menina, né? Foi o ser que veio para se expressar, para florescer. Educação é isso. Sabe de onde vem a palavra educação? Ex ducere, é de permitir o florescer, o ir para fora, aparecer ex para fora. Então, o educador tem que ser aquele que permite que aquela semente brote e floresça. Brota na infância, você não pode podar, você orienta, né? Você permite, você observa, você não deixa a erva daninha entrar, né? Você cuida para ver se a flor está, né? Está realmente florescendo, o caule, a folha, se tem alguma doença, se tem algum vírus ali. Então, a florescer tem a ver com você florescer e a educação tem a ver com florescimento, permitir o florescimento. Então, esta floral é para
essa patologia que todos, quase todos, enfrentamos, sofremos, que vem da educação, do processo de nascer, crescer, né? Aprender para ser. Então, essa floral é máxima para todos, né? E uma floral específica para as mulheres que sofrem e não deveriam sofrer com o que é natural nelas, que é o ciclo menstrual, né? Que é, ela se prepara para alguma coisa e naturalmente não ocorre a gravidez, que ela se prepara para isso. Veja, a mulher está se preparando para a gravidez, ainda que ela não queira ter filhos, o corpo dela se prepara de uma certa maneira. Quando eu começo a rejeitar muito, aí eu tenho que ver esses processos mentais e emocionais, porque no que eu rejeito e acho que não tenho que cumprir esse papel, e pode ser, e veja, mesmo que a mulher não engravide, ou não possa engravidar, ou que seja estéril, ela passa pelo processo. Ela menstrua. Veja, as mulheres que são estéreis ou que não engravidam por algum motivo, tem diversos motivos, questões de trompa, questão de útero, questão de endometriose, questão de pólipos, uma série de questões, tá? Acidez excessiva, não quer dizer que ela não se prepare, o corpo se prepara. Então, a mulher, ela tem um ciclo, mas evidente, o homem também tem o seu ciclo. Aqui não se fala do ciclo do homem. Ele também tem mensalmente, ele sobe e desce, né? Ele também tem um ciclo de mais intensidade, até de testosterona, depois tem uma queda, e a verdade, o ser humano não atento hoje, né? Não atento ao ciclo, quer tudo igual. Eu tenho uma performance e quero manter. Aí começa a tomar remédio para manter aquela performance ou forçar. Aí vem a doença. Então, da mesma maneira, a mulher, eu não quero menstruar, mas você menstrua. Então, num processo de menstruar, ela se preparou, o útero, né, solta aquela capa que preparou, o sangramento deve ser normal. Então, qualquer anomalia, claro, vai procurar o médico para tratar um desequilíbrio hormonal, né, alguma ferida já, e a ferida é do colo do útero, não é propriamente do útero, se for no útero é mais preocupante, pode ser uma acidez excessiva, uma inflamação, tem que tratar. O ciclo tem que ter o ciclo, né? É regular. Ciclo fora de ciclo não é ciclo, gente. Aí eu menstruo 19 dias, 17, depois 28, depois 30. Gente, a pessoa já tinha que ter procurado correndo um médico para dizer: estou fora do ciclo. Isso tem a ver com a lua. Os antigos já falavam, todas as terapias vão falar disso. Tem que ter um ciclo. Daí que tem a tabela, daí que tem. Se a mulher não tem ciclo, não, como é que eu vou ver período fértil? Se ela quiser engravidar. Ou se ela quiser evitar a gravidez. Eu posso evitar a gravidez pelo ciclo. Ah, mas eu não sei qual é o meu ciclo. Então você já está desregulada. Então, essa floral é específica para as mulheres que não cuidam, que estão rejeitando, por algum motivo, seja por questão da infância também, da adolescência, ou por influência externa, né? Você pode ser o que você quiser, motorista de ônibus, maquinista de metrô, de trem, sei lá, qualquer coisa, piloto. Ah, eu não quero cumprir uma função que é dita feminina, que eu acho uma idiotice, tá, gente? Vamos combinar aqui. Homem cozinha, homem lava louça. No exército, quem é que cozinha? Homem. Quem é que lava as louças? Homem. Quem é que faz o bolo? Homem. E por isso eles deixaram de ser homem? Os chefes. E a mulher? Ela não pode, quando perdia marido, quantas mulheres aram a terra, fazem trabalho pesado, carregam sacola, carregam pesos, não tem nada uma coisa a ver com a outra. Essa invencionice que começou agora, negócio de papel, isso é uma coisa agora, gente. De se a pessoa for mais para um lado, eu não gosto de rosa. Eu nunca gostei de rosa, nem por causa disso deixei de ser menina. Ou mulher. Eu tenho que gostar de rosa? Quem está dizendo isso?
Quem está dizendo para mim que se eu não gostar de rosa, vermelho e bolsas e pintar unha, eu não sou mulher e eu tenho que ter uma outra denominação? Quem está dizendo isso para mim? Por que eu estou aceitando isso? Vocês entendem como que vocês aceitam uma idiotice de cima para baixo, uma ordem e sai todo mundo cumprindo? Se eu quiser andar cabelo curto, minha mãe tosava meu cabelo o tempo todo, nunca tive cabelo comprido. Por causa disso eu virei um menino? Não, nunca me passou pela cabeça. Simplesmente minha mãe não gostava do meu cabelo grande, que ela dizia que dava muito trabalho para pentear e pronto. Então dá muito nó, tosa. Simplificação. Ai, porque eu não tinha cabelos compridos, aí eu comecei a não me sentir menina, eu não podia olhar para menino. Olha quanta idiotice que as pessoas estão botando na cabeça. Eu fico brava assim, porque, gente, eu não vivi isso. E é pouco tempo atrás, não sou tão velha assim, não sou idosa, não sou ancestral. Eu brincava de carrinho, de botão, eu de pique, que eu gostava mais. Veja, eu já trabalhava na cozinha. Então, por que eu vou brincar de boneca e de panelinha? Hã? Já tomava conta de irmão mais novo. Então, tava lá, brincadeira, né? Não, era sério. Então, eu gostava das outras coisas. E eu deixei de ser mulher, ou menina, ou jovem, por isso, uma jovem? Não. Hoje a criança assim, eu não quero, a menina, eu não gosto de rosa, eu não gosto de brincar de boneca. Ela é um menino. O que é isso? Isso é uma ditadura. As pessoas estão aceitando uma ditadura. O menino não se interessa por algumas coisas que jogar bola. Não gosta de jogar bola, não gosta de jogar botão. Sei lá, gosta de fazer comida. Sabia, ele é uma menina. Não, ele não pode ser um grande chocolate, uma pessoa de chocolate, um patissier, um doceiro, um confeiteiro, um boleiro, um padeiro. Por que ele não pode? Por que ele tem que gostar de jogar bola, de botão, de carrinho? Por quê? Quem está dizendo isto? E se ele se interessa pela boneca por outro motivo? Ninguém parou para pensar que o garoto vai para a boneca porque gosta de bulinar a boneca e ficar mexendo com a boneca. Ora, eu já vi isso. Em criança, quando eu estagiei na Montessori, o garoto ia lá e ficava lá, penteava a garota e tal, ficava dando beijinho. Ué, o menino já estava interessado na boneca. Não podia fazer com a colega ou com a irmã, fazia com a boneca. Então, veja, você tem que abrir a cabeça. Estereótipo, gente, a gente está reduzindo. Meu tempo, década de 60, 70, a gente abriu. Agora vocês estão fechando. E agora tá fatia. Mulher isso, mulher aquilo, mulher não sei o quê, mulher não sei o quê, mulher não sei o quê. E quando eu divido, eu controlo. Então, florais para ficar saudável. Florais para ficar. E qualquer pessoa, tá? Adolescente, que já estiver sofrendo lá com as TPM, a sofrência com a TPM tem a ver com algumas doenças adquiridas, sim, já inflamou alguma coisa, já está um pouco fora do lugar, mas a floral para a TPM vai ajudar a normalizar mentalmente e emocionalmente para a aceitação do ciclo. Mas eu não quero. Aí não é comigo. Eu vou perguntar, mas por que você não quer? Geralmente vem por um preconceito externo. Porque mulher sofre, porque eu quero jogar. Ué, se você estiver bem normal, a sua menstruação não atrapalha você a nadar. Veja, eu fui nadadora. Nunca deixei de menstruar. Eu fiz Aikido até, sabe, faixa preta e além, e nunca deixei de menstruar. Tem absorvente interno. Mas o meu fluxo é intenso. Tem que ver. Tem que ver. Tem que reduzir um pouco. Como? Tem práticas físicas que diminuem um pouco. Tem que ver como é que está dentro. Né? Então tem que ter a floral para ajudar. Às vezes você tem que tirar alguma coisa na alimentação, que está enfraquecendo o útero. Né? Há alguns alimentos que intensificam o fluxo.
Então tem uma sabedoria feminina que não está mais sendo levada em consideração, que tem a ver com esse aspecto mais natural. Come muito leite, muito laticínio para você ver como é que fica a tua cólica. Monstra. Ah, é, o médico já tinha falado para eu parar de comer queijo, leite, iogurte, claro, principalmente dias antes. De preferência você vai tirando, né, diminuindo. Mas dias antes, por isso tem um ciclo. Dias antes, elimina. Toma um chá, faz um sem açúcar, por exemplo. Açúcar é horrível para dar cólica também. Para ter os efeitos de inchaço, porque o açúcar aumenta a produção de estrogênio. Ele é estimulante. Muito doce, é estimulante, gente. Então, tem como tratar pela alimentação, e a floral vai ajudar também a você adequar e aceitar os processos e curar as feridas do feminino que vieram da sua mãe. Claro, aí é o lado feminino. Tô falando só para mulher, né? TPM. Então, o busto enche um pouco, mas fica super dolorido, inchado, que eu não aguento, tem que ficar sem sutiã, não sei o quê. Isso já tá doente, gente. Isso não é normal. A gente não pode aceitar um processo que é natural e normal, que vem de uma criação dévica, divina, do que você quiser, com uma coisa, um castigo. Não é castigo. Então, eu tenho que tratar isso. Então, lá no meu site tem terapia floral. Tanto pode ser para fazer a terapia floral, para a gente fazer no mínimo, uma terapia floral, no mínimo 6 meses, para a gente ir vendo o processo, tá? Mas, quem for este mês agora, que se inicia, né, de junho, tem direito ou escolher a fórmula das rosas, e ou o direito da fórmula da TPM. Se quiser as duas, tudo bem, só que vai ter que pagar as duas. E eu indico uma farmácia de manipulação específica. Por quê? A Florescência. Florescência é uma farmácia que está localizada no Rio de Janeiro, uma farmácia de manipulação floral, tem também óleos essenciais. Por que eu trabalho com a Florescência? Eu acho que ela tem uma seriedade, um rigor naquilo que eu peço. As florais não são todas iguais, não. A gente percebe a diferença, porque tem lugares que estão fazendo floral, sei lá, acho que só com água. A Florescência é de confiança, tem idoneidade e ela faz do jeito que eu quero. Ela coloca, se eu misturar os sistemas, ela mistura. Ela tem quase todos os sistemas, não vou dizer que é todos, porque são muitos, né? Mas acho que ela tem todos, que ela tem deserto, tem Alasca, tem Califórnia. Eu acho que só não tem Mediterrâneo. Algumas, a gente tem muitas correspondências, mas isso é uma questão se eu fosse trabalhar e entrasse em acordo, coisa talvez, mas aqui tem muita repetição em algumas florais, mas ela tem bastante florais. E a fluorescência trabalha com os sinérgicos, que é dessa maneira alquímica. Ou seja, se eu quiser colocar pedra e metal, ela coloca. E eu acho importante, porque às vezes eu estou trabalhando alquímica assim, alquimicamente com o meu cliente, gosto de trabalhar dessa maneira, e ela não se começa a falar, me avisa com antecedência, Cristina, que você vai usar mais dessa, mais dessa, mais dessa, né? E aí eu estou sempre em acordo. Então a parceria não é parceria de lucro para mim, tá, gente? Mas é uma parceria porque é uma garantia do meu serviço, uma tranquilidade de que meu cliente será bem atendido. Eu vou colocar também o site da Florescência aqui embaixo, o meu site, o site da Florescência, e aí eu entrego para vocês a receita, né? Vocês vão, através da compra da Floral, tem lá o meu WhatsApp no site. Vocês entram em contato comigo para ganhar essa receita das rosas. É para todos, homens e mulheres, tá? Homens, mulheres, unissex, tá? Sem nenhuma discriminação. E a TPM especificamente para mulheres, que são os seres que menstruam. Ok? Então, eu agradeço a atenção e até a próxima. Se esse vídeo ressoa com você, dê o seu like, comente, faça sua pergunta e compartilhe. Assim poderemos alcançar um número maior de pessoas e ajudar o canal a crescer.
Essa luz é para todos nós. Ajude-nos a iluminar essa rede.